Nós, durante esse mês de julho, não estamos trabalhando uma série de mensagens, mas estamos trazendo palavras individuais avulsas, né? Semana passada nós falamos, diante da mesa da ceia, nós falamos sobre uma mesa para celebrar, tivemos um tempo para termos comunhão com os nossos irmãos e também ministrarmos sobre a vida deles nesse tempo de ceia. E hoje nós vamos falar sobre essa temática entre a decepção e a frustração. E eu quero convidar você ou a ler aí na sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia, abra, pedir para acenderem momentaneamente para mim as luzes, né? Obrigado. Se você tem a sua Bíblia de papel, abra aí a sua Bíblia impressa. Se você tem o seu celular, um aplicativo, também abra aí a sua Bíblia no celular, para que você possa acompanhar a leitura. E se porventura você não tem nem no aplicativo, ou não tem aí a sua Bíblia impressa, o texto vai ser projetado para você. Então acompanhe João capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, eu quero ler com você os 14 primeiros versos deste texto do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 até o verso 14. E os irmãos em casa também podem acompanhar aí na tela o texto que está sendo projetado também para vocês. Diz assim, João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Quando nós lemos esse texto, temos que ter a noção de que esse fato aconteceu pouco mais de uma semana depois da ressurreição. Se Jesus apareceu segunda vez aos discípulos na tarde de um domingo, uma semana depois, esse fato aconteceu em sequência. Podemos dizer assim que Pedro e alguns discípulos viajaram para a Galileia, deixaram Jerusalém e viajaram para a Galileia, e logo quando estavam ali, Pedro resolveu pescar. Esse é um texto simples e conhecido nosso, mas quando eu olho para esse texto, eu sempre me pergunto o que levou Pedro a deixar Jerusalém e ir para a Galileia. A primeira coisa que me vem à mente, é óbvio, foi a ordem que Jesus deu com relação para as mulheres que foram lá visitar o sepulcro. Os anjos deram uma ordem muito clara para aquelas mulheres, dizendo que Jesus tinha ressuscitado, ele não estava mais ali, e que era para os discípulos irem para a Galileia, e que Jesus encontraria os seus discípulos na Galileia. Então nós temos uma ordem clara, da parte dos anjos, enviados então ali por Deus, para anunciar às mulheres a ressurreição, e que elas deveriam dizer aos discípulos que Jesus era ressurreto, mas também que ele iria se encontrar com os discípulos na Galileia. Então talvez um dos motivos para que os discípulos estivessem ali, é porque Jesus iria se encontrar com eles. Um segundo motivo talvez, e aí que me chama a atenção,
é exatamente, aí vamos olhar para a parte interna de Pedro e entender o que estava acontecendo com ele, porque não foi só uma simples ordem de Jesus, algo motivou aquele homem a ir até aquele lugar. E eu quero destacar pelo menos 3 coisas importantes ou principais dentro de Pedro, que provavelmente foram os motivadores para ele deixar, e eu vou focar Pedro, para ele deixar Jerusalém e caminhar ali para a Galileia e de forma específica, voltar depois de 3 anos para o seu barco, voltar para as suas redes, voltar para a pesca. O que motivou Pedro a fazer isso? Então quero destacar 3 coisas para você. A primeira delas é que Pedro tinha decepcionado Jesus. Quando Pedro desceu até a Galileia e mais especificamente ao mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, tem 3 nomes aí possíveis, mas utilizamos no texto da mar de Tiberíades, mas eu vou utilizar o mar da Galileia, que é o mais conhecido. Quando Pedro desceu ali ao mar da Galileia e entrou no seu barco e foi pescar, muito provavelmente um fator que o impulsionou para isso foi a decepção que ele tinha causado a Jesus. Por mais que ele estava ali dentro daquela embarcação, e aquela noite tinha sido uma noite avarenta, o mar não deu peixes, mais uma vez o mar não deu peixes, e Pedro então trabalhou juntamente com seus companheiros a noite inteira, sem pescar absolutamente nada. Eles entraram no barco provavelmente final da tarde, entraram em direção ao mar adentro e jogaram muitas e muitas vezes as redes, sem pescar absolutamente nada. O céu escureceu e o céu clareou, era um novo dia e provavelmente Pedro nem percebeu aquele novo dia raiando. O seu olhar provavelmente estava fixo no horizonte, em algum lugar muito distante, o seu pensamento não estava ali. O seu pensamento não estava naquele mar avarento, o seu pensamento não estava nos discípulos que estavam provavelmente cochilando ou quase que dormindo ali, o seu olhar não estava nos vilarejos ao redor ou nas pessoas que começavam talvez a passear pela praia, mas o seu olhar poderia estar num ponto do infinito, mas o seu pensamento estava muito distante, muito longe daquele lugar. O seu pensamento estava numa noite de quinta para sexta-feira, e que noite terrível tinha sido aquela. Por mais que tiveram um jantar lindo, tiveram uma ceia linda, tiveram um tempo de oração, de cânticos de oração, abruptamente Jesus foi preso. Soldados apareceram, prenderam o mestre e levaram o mestre para a prisão, levaram o mestre para ser julgado, levaram o mestre para o tribunal de Caifás, e depois para Pilatos, e para Herodes, e para Pilatos novamente, ou seja, foi uma via crucis imensa naquele momento. E onde estava Pedro? Pedro tinha sido alertado por Jesus naquela mesma noite, de que ele iria traí-lo. Pedro tinha sido avisado de que ele também seria um traidor. Não apenas Judas teria vendido Jesus por moedas, mas Pedro de forma categórica negaria Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E quando Jesus disse isso para Pedro, Pedro negou, dizendo: jamais, eu não vou fazer isso. Todos aqui podem fazer, todos podem negar o Senhor, mas eu nunca vou negá-lo. Se for necessário ir à morte por sua causa, eu irei à morte. Mas poucas horas depois, quando Jesus foi preso e arrastado para o tribunal de Caifás, nós temos um Pedro que foge, e com toda certeza o seu pensamento estava nessa noite, pensando no que tinha acontecido, pensando e ouvindo barulhos, barulho dos soldados se aproximando, barulho de lanças, barulho de tochas, barulho de movimentação, de conversas, de gritarias. Com toda certeza estava ali na sua mente um barulho, principalmente o barulho das suas pisadas. Um homem que caminhou rapidamente, correu rapidamente para fugir, fugiu, porque se Jesus foi preso, ele também seria, e se Jesus pudesse ser morto, ele também poderia ser morto. Então ele correu, ele fugiu. Então estava isso na sua memória, isso de forma muito clara na sua mente. Mas Pedro, num ímpeto
num ato de coragem, tentou se aproximar. Enquanto Jesus estava sendo julgado, a noite era fria e uma fogueira foi acesa. Diante de uma noite fria e uma fogueira quente, nós temos um Pedro morno, e um Pedro que está ali, observando de longe o que está acontecendo, vendo o julgamento que estava acontecendo. E nós temos um Pedro que é reconhecido. Ele andava tão perto de Jesus, ele estava tão próximo de Jesus, que ele foi reconhecido. Não tinha como não reconhecer Pedro. Pedro não era apenas um discípulo, mas ele era um dos principais, ou o principal discípulo. Nós temos Jesus na companhia de muitos homens e de muitas mulheres, num grande grupo de discípulos, mas existia um grupo menor, composto de 12, que acompanhavam Jesus constantemente. E dentro deste grupo de 12 existiam 3 que eram mais próximos: Pedro, Tiago e João. Eram os mais próximos. E Pedro era o porta-voz do grupo. Pedro era o cabeça do grupo. Pedro era aquele que se posicionava de forma mais rápida, mais precisa, era impulsivo. E este Pedro, que estava com Jesus o tempo todo, acompanhando Jesus e do lado de Jesus, muito próximo de Jesus, foi reconhecido. E as pessoas começaram a apontar: esse daí é um dos discípulos, esse daí é um dos seguidores. E Pedro começou a negar, dizendo: não, eu não sou, vocês estão me confundindo com outra pessoa, eu não sou um seguidor deste homem. E Pedro não apenas negou, mas começou a esbravejar, começou a xingar. Exatamente isso. Ele começou a xingar as pessoas e tudo aquilo que estava acontecendo, à medida que as pessoas apontavam para ele. E quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, diz o texto que o galo cantou. E quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. Por mais que Jesus estava sendo julgado, por mais que Jesus estava sendo esbofeteado, chicoteado, ele estava sendo castigado, por mais que o seu semblante corria sangue, exatamente no momento em que o galo cantou, Pedro olhou para Jesus e se lembrou daquilo que Jesus tinha dito a seu respeito, que ele o negaria 3 vezes. E quando ele olhou para Jesus, Jesus estava olhando para Pedro. E que olhar! O olhar de Jesus foi como um bisturi, cortando o seu peito, chegando ao seu coração e vendo ali aquilo que ele tinha feito. Que decepção ele tinha causado ao seu mestre. Naquela manhã de uma pescaria sem peixe, com toda certeza, na memória de Pedro estava esse momento. O momento em que ele negou Jesus, o momento em que ele olhou para o Senhor, mais que isso, o momento em que o seu Senhor olhou para ele e o vislumbrou, nua e crua, vislumbrou o seu ser, a sua alma, tudo aquilo que estava dentro dele. Ele olhou para o seu interior e viu aquele Pedro, desnudo diante dos seus olhos. Quanta decepção ele tinha causado ao seu Senhor. Mas Pedro não estava ali, naquele lugar, pura e simplesmente porque havia decepcionado o seu Senhor. Um segundo motivo que eu quero apontar para você é a frustração. Ele não tinha apenas decepcionado ao seu mestre, mas ele tinha frustrado a si mesmo. Ele tinha frustrado a si mesmo. Pedro tinha caminhado com Jesus, e Jesus tinha mudado a sua vida. Numa manhã também sem peixes, Jesus apareceu na praia, e exatamente entrou no seu barco, e foi ali no seu barco que Pedro teve um encontro real com Jesus. Jesus no seu barco chamou Pedro para deixar a pescaria, deixar de ser pescador de peixes e se tornar pescador de homens. E nós temos um Pedro que abandona as redes, abandona o seu barco, deixa o mar para trás, a fim de seguir Jesus, ir atrás de Jesus, ser um dos discípulos de Jesus. E aqueles 3 anos foram maravilhosos, 3 anos de muitos ensinamentos, de muito aprendizado. Aquele homem, Jesus, era muito sábio, tinha muita sabedoria, muito conhecimento, e como Pedro sugou tudo aquilo, ele aprendeu de Jesus, ele conheceu Jesus, ele não estava diante de um homem qualquer, ele estava diante de Deus. Aquele homem era Deus, e foi isso que ele declarou, quando ele encontrou Jesus em meio àquele monte de peixes naquela manhã.
Nós temos um Pedro que reconhece que Jesus é algo muito mais que um homem. Ele era um pecador, mas Jesus não, era diferente, e ele teve encontro. Quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Tiveram muitas respostas, mas quando Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro é que se levanta para dizer: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Senhor de todas as coisas, tu és Deus. E nós temos então Jesus que olha para Pedro e diz: Pedro, não foi carne ou sangue que revelou isso a você, mas foi o meu Pai que está nos céus que revelou. Pedro viu Jesus sendo transfigurado no alto da montanha. Pedro viu Jesus em momentos gloriosos, estava perto, milagres que outros não presenciaram, Pedro presenciou. Foram 3 anos maravilhosos, de curas, de milagres, de ensinamentos, de muito aprendizado, de caminhar a um lado fantástico, maravilhoso. Mas aqueles 3 anos, numa única noite, se tornou um grande pesadelo. Porque Jesus foi preso, porque Jesus foi julgado, e não apenas Jesus foi julgado e depois em seguida foi morto, mas em meio a tudo isso nós temos um Pedro que nega Jesus, um Pedro que diz que não ia fazer e fez, um Pedro que mesmo alertado e mesmo avisado por Jesus de forma veemente, Pedro não ouve o que Jesus está dizendo, prefere ouvir a sua razão, o seu ego, dizendo: jamais, jamais, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou fazer isso. E com toda certeza, isso estava martelando na cabeça de Pedro naquela manhã. Onde estava o Pedro líder? Onde estava o Pedro porta-voz? Onde estava o Pedro que teve iluminação do alto? Onde estava o Pedro tão cheio de Deus para dizer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo? Onde estava esse Pedro? Onde estava esse líder? Quanta frustração ele estava carregando consigo naquela manhã. Mas existe um terceiro motivo quando eu olho para esse texto. Por que Pedro estava naquele lugar? Porque existia no coração daquele homem um pouco de esperança. Ele não carregava apenas sentimentos negativos. Ele tinha sim decepcionado o seu mestre? Tinha. Ele estava assim frustrado consigo mesmo? Sim, estava frustrado. Mas existia um pouco de esperança no coração daquele homem. E por que eu digo que havia um pouco de esperança? Porque eu preciso daí retornar a 3 anos. Numa manhã também, depois de muito trabalho, Pedro estava no seu barco, provavelmente lavando o barco, enquanto um homem surgiu na praia, cercado de muitas pessoas. E aquele homem estava ensinando, ou tentando ensinar às pessoas algo, mas as pessoas estavam se aglomerando demais. E aquele homem então se afastou, chegou bem à margem do mar, não tinha mais para onde ir, e as pessoas aglomeradas ao seu redor. Até que então Jesus fez sinal exatamente para Pedro, dizendo: eu quero entrar no seu barco. E Jesus entrou no barco de Pedro, e pediu para que Pedro afastasse um pouco o barco, e dali, daquele barco, ele começou a ensinar as pessoas. O barco se tornou um púlpito improvisado, e ali Jesus começou a ensinar as pessoas. Por mais que aquela noite tinha sido terrível, eles também trabalharam a noite inteira sem pegar um mísero peixe, nada, absolutamente nada. Apesar de ter sido muito cansativo e ter que voltar para casa de mãos vazias, sem recursos, sem dinheiro, sem absolutamente nada, nós temos um Pedro que, por mais cansado que estava e por mais triste que pudesse estar diante de uma noite sem pesca, ele estava ali sendo confortado por aquelas palavras e por aquele ensino. Mas de repente Jesus deixa de olhar para a multidão e olha para Pedro e diz para Pedro o seguinte: leve o barco para as águas profundas e lance as redes novamente.
Quando nós olhamos para o texto, Pedro resmunga. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para Jesus o seguinte: eu sei algumas coisas a seu respeito, e uma das coisas que eu sei a seu respeito é que pescador você não é. Você é carpinteiro, filho de carpinteiro, aprendeu o ofício de carpintaria, você é construtor de casas, provavelmente você é perito nisso, você sabe construir casas muito bem, provavelmente você aprendeu muito bem com seu pai a ser um construtor, você é um carpinteiro, provavelmente de mão cheia, mas de pesca eu entendo, e nós trabalhamos a noite inteira, nós tentamos a noite inteira, nós jogamos a rede, nós não fizemos isso 5 minutos, nós saímos, era dia ainda, nós saímos para o mar e começamos a lançar as redes, e jogamos várias vezes, cada vez que nós lançamos as redes, nós orávamos para pegar alguma coisa, e cada vez que nós puxávamos, nada vinha nas redes, nada, absolutamente nada, nós trabalhamos a noite inteira, estamos cansados, já lavamos o barco, as redes já foram lavadas, já estão esticadas ao sol para secarem, já reparamos as redes que precisavam ser reparadas, agora também não é hora de pescar, o sol já está alto, e muito menos em águas profundas, se fosse em águas rasas até vai, mas em águas profundas agora não é hora, se à noite não deu peixe, agora não é hora de dar peixes. É isso que Pedro está dizendo para Jesus, mas apesar de dizer isso, ele diz assim: bom, mas se o Senhor está dizendo isso, baseado na sua palavra, nós vamos lançar as redes. A Bíblia Viva traz uma expressão um pouquinho diferente, né? Se o Senhor está dizendo assim, vamos tentar novamente. Essa é a expressão na Bíblia Viva. Se o Senhor está dizendo assim, nós vamos tentar novamente. Então Pedro chamou os outros companheiros de pesca, que ainda não eram discípulos, eles entraram no barco, e foram até onde Jesus tinha dito para eles irem, e diz o texto que quando eles lançaram as redes, não deu tempo, quando eles lançaram as redes, a rede puxou, e eles começaram a tentar puxar a rede, não conseguiam, de tantos peixes que ali estavam, tanto é que eles tiveram que chamar outra embarcação para vir, porque senão o barco ia a pique. Então eles chamaram outra embarcação para poder dividir a quantidade de peixes, para tentar socorrer, para que a embarcação não afundasse. E quando eles jogaram todos os peixes ali no casco do barco, e quando eles olharam para toda aquela quantidade de peixe, Pedro olhou principalmente para aquela quantidade de peixe, olhou para Jesus, ele entendeu quem era aquele homem. Quem era Jesus? Que manhã diferente, que manhã gloriosa, que manhã maravilhosa. Aquele foi um encontro estranho, um encontro esquisito, encontrar-se com Deus em meio a peixes, num lugar fétido, mas foi ali que ele encontrou-se com o seu Deus, e ele abandonou tudo, deixou tudo para seguir Jesus, para se tornar um discípulo de Jesus. Nós estamos 3 anos depois, no mesmo mar, no mesmo barco, e provavelmente no mesmo lugar. 3 anos depois, Pedro voltou a pescar, este era o seu ofício, mas ele não voltou a pescar simplesmente por voltar, provavelmente ali no seu coração havia uma expectativa, havia algo no seu coração, uma esperança, quem sabe, assim como Jesus apareceu naquela manhã e mudou a minha vida, quem sabe, Jesus não apareça agora para mudar novamente a minha vida. Pedro tinha um pouco de esperança, porque ele já tinha tido 2 outros encontros com Jesus, e Jesus não falou absolutamente nada com ele. Na tarde da ressurreição, do primeiro domingo da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, aos 10 discípulos, porque Tomé não estava, e Judas já não existia mais. Jesus apareceu aos 10 discípulos e disse: paz seja com vocês, não tenham medo, sou eu, olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés, olhem para o meu lado, sou eu mesmo, não tenham medo. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito, e depois Jesus desapareceu.
Eles contaram para Tomé, Tomé não acreditou, dizendo: não, se eu não colocar a minha mão na sua mão e no seu pé, no seu lado, eu não vou acreditar nisso. Vocês tiveram uma miragem, vocês tiveram uma alucinação, vocês tiveram, não pode ser, ele não ressuscitou, ele não está. Uma semana depois, no domingo à tarde, Jesus novamente aparece aos seus discípulos e Tomé agora está. E quando Jesus aparece, Jesus diz a mesma coisa: paz seja com vocês, e olha para Tomé e diz: Tomé, põe aqui a tua mão, chegue aqui a tua mão, coloque o seu dedo aqui na minha mão, coloque no meu lado, veja, sou eu. Mas é interessante que Jesus falou com Tomé, mas não falou com Pedro, nem na primeira aparição e nem na segunda aparição. Jesus não disse nada. Jesus poderia ter dito, Jesus poderia ter olhado para Pedro e disse: Pedro, eu disse para você que você ia me negar, eu disse que você, antes que quando o galo cantasse, você teria me negado 3 vezes, eu avisei você, eu avisei que Satanás estava cirandando você, que eu orei por você, eu avisei, Pedro, eu avisei, e você ainda assim caiu. Pedro, eu te avisei. Mas Jesus não falou nada, Jesus não acusou, Jesus não apontou, Jesus não falou nada para Pedro, e isso que o matou. Isso mata a gente. Quando alguém chega para tirar satisfação é uma coisa, quando a gente faz algo para uma pessoa de errado e essa pessoa vem tirar satisfação conosco é uma coisa. Agora, quando a gente faz algo de errado, essa pessoa não fala nada, isso nos mata, isso nos consome, e isso matou, consumiu Pedro. Por que ele não falou nada comigo? Por que ele não disse nada? Por mais que ele não tenha dito na frente dos outros, por que ele não me chamou à parte para conversar, para me repreender, para me disciplinar, para chamar a minha atenção? Por que ele não me chamou à parte para falar alguma coisa? Ele não falou nada comigo. Era essa a esperança, era essa a expectativa que estava no coração de Pedro. Quem sabe nessa manhã ele aparece, quem sabe ele vem ao meu encontro, quem sabe ele fala comigo, quem sabe. Eu comecei essa mensagem dizendo que o olhar de Pedro poderia estar num ponto do infinito, mas o seu pensamento estava longe, e ele estava tão longe, e esse pensamento foi interrompido por alguém na praia que gritou dizendo: ei, pegaram alguma coisa aí? E Pedro respondeu: não pegamos nada, sem querer olhar para quem estava lá, ou talvez até tentando olhar, mas não vendo quem era aquela pessoa, não a reconhecendo. E de repente a voz lá da praia diz: que tal tentar novamente? Essa é a voz que sai da praia. Que tal tentar novamente? Bom, não temos nada a perder, estamos já no mar mesmo, dentro de um barco, as redes estão aqui, vamos jogar de novo. E quando eles jogaram as redes, diz o texto que a rede novamente se encheu de peixes, e eles então começaram a puxar, e os peixes começaram a cair dentro do barco, era muito peixe, e quando a rede puxou, eles começaram a puxar a rede, e os peixes começaram a entrar. Pedro não percebeu nada, mas João sim. O João esperto, ligado, olhou para o Pedro e disse: Pedro, é o Senhor, Pedro, é o Senhor, só pode, Pedro, presta atenção, manhã, sem peixe, uma voz diz: tentar novamente, a gente lança, é peixe, muito peixe, só pode ser uma coisa, só pode ser o Senhor. E quando Pedro ouve essa expressão, é o Senhor, ele coloca a capa e pula no mar, e vai nadando até a presença daquele homem que está na praia. E quando ele chega lá, o que é que nós temos na praia? Um Jesus que montou uma fogueira, já há peixes na brasa, há pão, muitas coisas, né? Primeiro, aquela fogueira, o último momento em que Jesus olhou para Pedro, Pedro estava em volta de uma fogueira, quando ele negou Jesus. Uma fogueira, para lembrar o momento em que você caiu, filho, está aqui. Mas ao mesmo tempo, momentos gloriosos que tivemos juntos. Afinal de contas, pão e peixe, sinal de milagre. Havia peixes na brasa e pães para eles comerem. Pedro chegou, ensopado, não teve coragem de falar com Jesus. Se assentou ali, os outros discípulos vieram, Jesus pediu mais peixe.
Eles foram até o barco, pegaram mais peixe e trouxeram ali, sentaram. Ninguém teve coragem de falar com Jesus, de perguntar: quem és tu? Sabiam que era Jesus, mas não tinham coragem de falar com ele. E me desculpe, não tenho o que falar. Falar o quê? Só a presença de Jesus já basta. Só o fato de Jesus ter vindo naquela manhã ao encontro de Pedro e dos outros discípulos já basta. Não tem muito o que falar. Mas por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque, queridos, nós somos iguais a Pedro. Quantas vezes nós decepcionamos o nosso mestre? Quantas vezes nós decepcionamos o nosso mestre? Decepcionamos o nosso mestre com palavras que não deveriam jamais ser ditas. Não ferimos apenas pessoas, nós ferimos a Deus. Quantas vezes nós decepcionamos o nosso mestre com atitudes que nós não deveríamos jamais ter? Nós vamos a lugares que não deveríamos ir, bebemos o que não deveríamos beber, festejamos ou estamos em festas que não deveríamos estar. Quantas vezes decepcionamos o nosso mestre porque nós temos pecados que até mesmo para nós são horríveis, e quanto mais para o Senhor. Você não tem coragem sequer de dizer. Existem pecados que você não tem coragem. Talvez se você chegar para uma pessoa, você teria coragem de dizer para a pessoa que está do seu lado, ou perto de você, da sua casa, dizendo assim: essa semana eu menti para fulano de tal. Porque a gente acha que mentira não é algo tão horrível, tão feio assim. Apesar de, dependendo da mentira, existem consequências gravíssimas. Mas existem alguns pecados que você não tem coragem. Você tem coragem de chegar numa pessoa aí e falar assim: eu quero falar com você o seguinte, essa semana eu adulterei, eu traí minha esposa, eu traí meu marido. Você tem coragem de falar isso? Não. Olha, eu tenho assistido muitos filmes pornográficos, tenho visto tantos sites, tanta coisa horrível, pornográfica, assistido filme, eu tenho me masturbado, eu tenho feito isso, aqui. Você fala isso? Não, você não fala, porque você não tem coragem de dizer. E se você não tem coragem de dizer, porque é horrível para você, o que é que o Senhor acha disso? Quanto que você tem decepcionado o Senhor? O quanto que eu tenho decepcionado o Senhor? Eu não estou me colocando acima de você não, pelo contrário. Quanto que eu tenho decepcionado o Senhor na minha caminhada? Mais que isso, quanto que eu tenho me frustrado, ou você também se frustra. Quantas vezes você disse: eu nunca mais vou fazer isso, e você vai lá e faz. Eu nunca mais vou pegar dinheiro emprestado, você vai lá e pega. Eu nunca mais vou mexer com agiota, você vai lá e mexe. Eu nunca mais vou mentir para essa pessoa, você vai lá e mente. Eu nunca mais vou trapacear ninguém, você vai lá e trapaceia. Eu nunca mais vou ver esse tipo de coisa, e você vai lá e vê. Eu nunca mais vou esse tipo de festa, e você vai lá e vai nessa festa. Eu nunca mais vou beber nada disso, e você vai lá e bebe. Quantas vezes você disse: eu nunca, assim como Pedro, eu nunca, e você vai lá e faz, assim como eu. Quantas vezes eu disse para Deus: eu nunca mais vou fazer, e fiz. Ou a partir de agora eu vou ter vou mudar de vida, a partir de agora eu vou na igreja todas as semanas, e você não vem. Ou a partir de agora eu vou ler a tua palavra, e você não lê. A partir de agora, diante disso que o Senhor fez, eu vou ser um dizimista fiel, um ofertante, eu vou contribuir, e você não contribui. Quantas vezes você fala que vai fazer algo e você não faz, e cada vez que você não faz, ou você faz aquilo que disse que não iria fazer, você se frustra. Quanta frustração nas nossas vidas. Mas, queridos, eu espero que você tenha entrado aqui não decepcionando apenas o seu mestre, ou frustrado consigo mesmo, mas que você tenha entrado aqui nessa noite com esperança no seu coração. E por que eu falo disso? Porque o nosso Deus é um Deus de tentativas. É um Deus que nos dá chances, é um Deus que nos dá oportunidades, é um Deus que nos faz tentar novamente. Foi isso que Ele fez naquela primeira manhã de uma pesca milagrosa, miraculosa, quando os discípulos, que ainda não eram discípulos, pescaram muito peixe. Mas isso também aconteceu agora. Mais uma vez a cena se repete, para mostrar para Pedro e para os discípulos: vamos tentar novamente. Por mais que você esteja cansado, ou por mais que você já errou muitas vezes, por mais que você já fez o que não deveria fazer, por mais que existiram situações que fugiram ao seu controle, e você olha para você e vê a coisa horrenda que você é, o Senhor continua de braços abertos, estendido para você e dizendo: vamos tentar novamente.
Essa é a mensagem, por exemplo, do filho pródigo. Um rapaz que saiu cheiroso, limpo de casa, maravilhoso, cheio de dinheiro, e gastou tudo, e foi cuidar de porcos. Mas quando esse rapaz apareceu no meio da cidade, o pai que estava esperando ansiosamente, é o pai que o avista, não é ele que avistou o pai. É o pai que corre na sua direção, não é ele que corre na direção do pai. Ele tem um discurso pronto para dizer: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai não está interessado nessa frase. É o pai que sai correndo, e por mais que o filho está fedido, por mais que o filho está sujo, o pai o abraça, o pai o beija, o pai o veste, o pai coloca sandálias nos seus pés, um anel no seu dedo. E sabe o que o pai está querendo dizer? Em tudo isso, vamos tentar novamente. Eu te recebo na minha casa, não como um empregado, te recebo como filho. Assenta-se à minha mesa, come da minha mesa, come comigo, tenha parte comigo, comunhão comigo. Vamos tentar novamente. O nosso Deus não é um Deus de descarte. O nosso Deus nunca nos joga fora. O nosso Deus nunca nos deixa de lado. O nosso Deus nunca nos abandona. Ele nunca faz isso, pelo contrário. Com amor eterno, diz a palavra, eu te amei. Eu te amei. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Pode. Mas ainda que uma mãe venha se esquecer, eu nunca me esquecerei de ti, porque eu tenho gravado o seu nome na palma das minhas mãos. Eu nunca vou me esquecer de você. Queridos, é diante desse Deus que estamos, um Deus que nunca nos joga fora. Por mais coisa errada que você faça, por mais coisas erradas que você tenha feito na vida, Ele nunca te abandona, Ele nunca te joga fora, Ele nunca te decepciona, Ele nunca te deixa de lado. Por quê? Porque Ele ama você, e nessa noite Ele está aqui mais uma vez para dizer: vamos tentar novamente. É hora de tentar. Ah, Senhor, mas quem sou eu? Quem é você? Você é amado por mim, é querido por mim, é desejado por mim. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha decepcionado, por mais que você esteja frustrado consigo mesmo, tente de novo, mas não tente sozinho. Tente de novo, mas tente comigo. É hora de pescar, mas pesque comigo. É hora de me deixar entrar no seu barco, na sua vida, na sua história, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Tente comigo. Vamos tentar novamente. Esse é o convite do Senhor para você nessa noite. Que você ouça a voz dEle. Que você ouça a voz dEle e diga assim, não precisa talvez nem dizer nada. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Não diga: a partir de agora então eu vou fazer isso ou isso, aquilo, ou nunca. Não, Ele não quer ouvir isso. Faça como Pedro, numa cena rara, Pedro se calou. Cale-se também, fique quieto. Ele sabe o seu coração, Ele conhece você, Ele sabe aquilo que vai no seu coração. A sequência dessa história, a equipe pode vir para cá. A sequência dessa história mostra um Jesus assentado ali, os discípulos ali, pão, peixe. E quando nós olhamos para a cena, nós temos um Jesus dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, você me ama? E Pedro responde para Jesus: Senhor, eu gosto muito de você. E Jesus pergunta para Pedro de novo: Pedro, você me ama? Com amor profundo. Você me ama a ponto de morrer por mim? Você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? E nós temos um Pedro que responde para Jesus: Jesus, Senhor, eu gosto muito de você, gosto muito. E Jesus então olha para Pedro mais uma vez e pergunta: Pedro, você gosta muito de mim? E Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe disso, eu só gosto muito do Senhor. Eu não te amo dessa forma como o Senhor merece ser amado, eu gostaria de ser amado. Agora não, eu não te amo assim. Ele não prometeu aquilo que ele não poderia cumprir. Nós sabemos pela história, pela tradição, que esse Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado assim como seu mestre. Esse homem deu a vida por Jesus lá na frente, mas naquele momento talvez ele não estava disposto a isso, ainda não. Então não prometa aquilo que você não pode cumprir. Não diga que você ama se você não ama, mas tente de novo. Talvez você possa cair, mas tente de novo. Nunca deixe de tentar. Nunca deixe de ouvir a voz do Senhor e se entregar para o Senhor. Vamos ficar em pé?